Alguma vez você já acordou em uma manhã de domingo, com a luz do sol entrando suavemente pela fresta da janela, sem o som do despertador, sem nenhuma agenda para se apressar? Apenas um silêncio gentil e uma sensação de leveza e plenitude no coração. Mas então, você abre o seu celular. As imagens brilhantes nas redes sociais, os itens de marca que outras pessoas acabaram de comprar, as conquistas que você ainda não alcançou, e aquela frágil sensação de plenitude de um momento atrás, de repente, se desfaz. Nós crescemos com a crença de que felicidade é sinônimo de ter mais coisas, mais sucesso, mais diplomas e mais oportunidades. Fumio Sasaki, alguém que também esteve imerso nesse mundo materialista, passou pela mesma experiência, mas então ele abriu mão de quase tudo e descobriu uma verdade que a sociedade moderna parece tentar esquecer de propósito. Quanto menos possuímos, mais vivemos. A jornada de Sasaki não nos ensina apenas a organizar a nossa casa. Ele nos guia para um estilo de vida minimalista, para vivermos com mais autenticidade, para nos livrarmos dos fardos invisíveis e, o mais importante, para conseguirmos ouvir a nós mesmos. No vídeo de hoje, vamos explorar juntos 10 lições profundas de minimalismo de Fumio Sasaki. Esta não é uma jornada para possuir menos, mas sim para ter mais paz, mais liberdade e uma alegria duradoura que não vem de um item novo, mas de uma alma que aprendeu a saber o que é suficiente. Se você já se sentiu cansado com a pressão de ter isto, ter aquilo, por favor, me acompanhe até o final deste vídeo, porque quem sabe a felicidade que você tem buscado incansavelmente não está em algum lugar à frente, mas na verdade sempre esteve aí, esperando que você voltasse dentro de você. 1. A felicidade vem de dentro, não das coisas materiais. Alguma vez você já acordou em uma manhã de domingo? O sol entrava silenciosamente pela fresta da janela, lançando feixes de luz no chão de madeira ainda empoeirado. Você não estava com pressa, nem tinha grandes planos, apenas uma respiração profunda e uma sensação de leveza, de não precisar de mais nada. Mas então, um momento depois, você abre o seu celular. Anúncios dançam na tela, fotos deslumbrantes nas redes sociais. As pessoas têm coisas que você não tem, e aquela sensação de plenitude de um momento atrás, de repente, desaparece como se nunca tivesse existido. Nós crescemos com a crença de que a felicidade é sinônimo de ter muito dinheiro, muitas coisas, muitos diplomas, muitas conquistas. Fumio Sasaki também acreditava nisso. Ele encheu seu pequeno apartamento com itens caros, alto-falantes de alta qualidade, uma grande estante de livros, a câmera mais recente. Eles trouxeram alegria, mas uma alegria passageira. E depois, restou apenas uma sensação de aperto, tanto no espaço físico quanto na mente. Até que ele se desfez de quase tudo e percebeu algo profundo. Ninguém nasce com nada nas mãos, mas qualquer um pode aprender a viver plenamente com muito poucas coisas. Nós não precisamos de muito para nos sentirmos completos. Uma refeição simples, uma conversa sincera ou uma tarde passada em silêncio observando as nuvens passarem. Essas coisas não enchem a nossa carteira, mas aquecem o nosso coração de uma forma estranha e maravilhosa. Sasaki conta que foi no momento em que ele abriu mão de mais coisas que ele ganhou mais tempo, mais liberdade, mais momentos de silêncio para ouvir a si mesmo, algo que ele nunca soube que precisava antes. Há uma verdade silenciosa que muitas vezes esquecemos. Quanto menos se tem, mais claro se vê. Quanto mais se solta, mais longe se vai. Porque quando deixamos de ser guardiões de coisas, nós finalmente voltamos a ser seres vivos, vivendo com presença total, vivendo com as coisas que não se podem segurar, mas que tocam a alma, alegria,
gratidão e paz interior. Nem todos estão prontos para se despedir de tudo o que têm, mas talvez possamos começar por deixar ir algo. Um objeto, uma expectativa ou uma preocupação desnecessária. E tente se perguntar: sem isso, eu viveria de forma mais leve e feliz? Em um mundo que nos incita constantemente a acumular, a jornada de volta à simplicidade parece um caminho contrário. Mas às vezes, é esse caminho contrário que nos leva para mais perto de nós mesmos. Uma xícara de chá quente, uma tarde sem o toque do telefone, um quarto com poucas coisas, mas cheio de luz e espaço para respirar. Quem sabe a felicidade que você tem procurado incansavelmente sempre esteve lá. Não em um objeto novo, mas em um momento muito antigo, onde você percebe que não precisa de mais nada para sentir o seu coração verdadeiramente completo. 2. Deixe ir as coisas para que a sua mente possa respirar. Alguma vez você já entrou em um cômodo e se sentiu imediatamente cansado? Não porque você acabou de percorrer um longo caminho, mas porque por toda parte há coisas que você comprou em um dia, mas que agora não precisa mais. O canto da mesa está empilhado com papéis velhos. Na estante há livros que nunca foram lidos. Aquela camisa continua pendurada no armário, só porque você pensa: quem sabe um dia eu tenha uma ocasião para usar. E assim, cada objeto, como âncoras invisíveis, está silenciosamente te puxando para baixo sem que você perceba. Fumio Sasaki também vivia assim. Um quarto apertado com inúmeros objetos, tantos que ele mesmo não se lembrava de tudo o que possuía. Mas o que o esgotava não era a desordem, mas a sensação de ter o seu espaço roubado, tanto por fora quanto por dentro da sua mente. Então, um dia, ele começou a deixar ir, um item de cada vez. Não por odiá-los, mas simplesmente porque ele queria poder respirar. Gradualmente, ele sentiu o seu coração ficar incrivelmente leve. Eu percebi que não precisava guardar tudo para poder guardar a mim mesmo. O que ele reencontrou não foi o espaço vazio, mas a liberdade. A liberdade da preocupação constante de: será que eu tenho o suficiente? A liberdade da pressão de ter que constantemente organizar, limpar, consertar. A liberdade das ordens silenciosas que cada objeto emitia. Conserte-me. Use-me. Não se esqueça de mim, você percebe. Cada coisa que guardamos está exigindo uma parte da energia da nossa mente. Quanto mais possuímos, mais cansados ficamos. Quando o quarto de Sasaki se tornou arejado, ele não ganhou apenas mais espaço, mas também mais presença em cada momento. Todas as manhãs, a luz do sol entrava no quarto com mais facilidade. Ele podia praticar yoga, ler um livro ou trabalhar sem ser distraído pelo ruído material. O espaço vazio, algo que parece invisível, é, na verdade, o terreno fértil para que uma nova vida brote. É onde novas ideias visitam, onde a gratidão é semeada e onde você se lembra do que é verdadeiramente importante para si. Deixar ir não é uma perda, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para viver menos, mas com mais profundidade. Uma oportunidade para amar de forma simples, sem adornos. Uma oportunidade para parar de olhar ao redor e começar a olhar profundamente para dentro. E então, de repente, percebemos: o verdadeiro fardo não é a mala cheia de coisas, mas o medo de ser deixado para trás, o medo de não ter as coisas que os outros têm. Ao deixar ir, Sasaki parou de se comparar. Ele não precisava provar mais nada, e foi nesse momento que a felicidade começou a brotar, como uma pequena árvore, em um terreno que parecia vazio, mas que na verdade estava incrivelmente completo. Você está carregando coisas demais?
Se hoje você só pudesse manter 10 itens para viver, o que você escolheria? E o que você deixaria ir? Para viver mais leve, para estar mais perto de si mesmo. 3. Valorize a qualidade em vez da quantidade. Numa manhã de outono, você abre o seu guarda-roupa e suspira suavemente, embora tudo ali seja seu. Aquela camisa você comprou só porque estava em promoção. Aquele vestido, embora bonito, você nunca usou. E o suéter que você realmente ama está silenciosamente num canto escondido. Em um mundo que sempre diz que, quanto mais, melhor, nós gradualmente esquecemos a sensação de possuir um item que realmente amamos. Não porque é caro, mas porque é verdadeiramente feito para nós. Fumio Sasaki também viveu em meio a itens que serviam o propósito, mas nenhum o fazia se sentir completo. E então, ele começou a se perguntar: se eu pudesse manter apenas algumas das coisas mais importantes para viver todos os dias, o que eu escolheria? Essa pergunta, aparentemente simples, abriu uma porta para um estilo de vida mais seletivo e intencional. Sasaki manteve um pequeno laptop, onde ele escreve, cria e se conecta. Algumas peças de roupa simples e de qualidade, o suficiente para ele usar repetidamente e ainda se sentir confortável. E um celular simplificado. Não para se exibir, mas apenas para tornar a vida mais conveniente. Isso é menos, mas mais profundo. Menos, mas mais autêntico. Você percebe? Fomos convencidos pelo mundo ao nosso redor de que a felicidade é medida pela quantidade. Mas no final, o que realmente precisamos é apenas de um par de sapatos que sirva perfeitamente nos nossos pés, um livro que possamos reler sem nos cansarmos, ou uma cadeira onde possamos nos sentar por um longo tempo sem pensar em nada. Cada item de qualidade é o resultado de uma escolha consciente. Ele não apenas nos serve melhor, mas também é um lembrete. Eu mereço o que é refinado, durável e verdadeiramente meu. Viver com poucas coisas, mas cada uma com um significado. É como apreciar uma peça musical sem muitas notas, mas onde cada nota que soa toca o coração. Fumio Sasaki uma vez compartilhou: escolha menos, mas escolha melhor. Porque cada coisa que você decide manter contribuirá para criar a sua própria personalidade, felicidade e paz. E quando você entra em um cômodo onde tudo está no lugar certo, do jeito que você gosta e de acordo com quem você é, você descobrirá que não precisa de mais nada. Apenas se sentar, respirar suavemente e sorrir. Porque a felicidade, às vezes, é tão simples quanto uma xícara familiar, que se encaixa perfeitamente na sua mão dominante, em uma manhã com a quantidade certa de sol quente. 4. Consuma com consciência. O som do clique do mouse ecoa após um toque na tela. Alguns segundos depois, um novo item já está a caminho da sua casa. Comprar agora é tão fácil, quase instantâneo. Mas então, o item chega, é desembalado, admirado. E apenas alguns dias depois, já está parado em um canto. Ninguém diz isso em voz alta, mas você sente uma vaga decepção. Não uma decepção por causa do dinheiro, mas porque aquele item não tornou a sua vida verdadeiramente mais completa. Fumio Sasaki também já foi assim. Ele comprava quando estava triste, quando estava solitário, quando via outras pessoas com aquele item ou simplesmente por esperança. Quem sabe isso me faça mais feliz? E então ele começou a se questionar. Este item realmente adiciona significado à minha vida? Ou é apenas um clique para escapar temporariamente da emoção atual? Esse foi o momento em que ele começou a despertar. Cada item que possuímos não é apenas dinheiro, mas também tempo, energia e espaço em nossa mente.
Uma câmera nova trará consigo uma série de acessórios. Uma mesa nova precisa de espaço, limpeza, montagem. Um novo par de sapatos nos faz pensar em comprar mais roupas para combinar. Comprar uma coisa, na verdade, é trazer mais 10 fardos para a mente. Sasaki aprendeu a parar um momento antes de apertar o botão comprar. Ele se perguntava: se eu não comprar isso, eu realmente sentirei falta? A alegria deste item pode ser substituída por uma experiência mais significativa? Ou estou apenas tentando preencher algum vazio dentro de mim? A última pergunta o deixou em silêncio. Porque na maioria das vezes, não compramos por necessidade, mas porque não queremos encarar o vazio interior. Mas então, quando o seu consumo se tornou consciente, ele começou a sentir a liberdade. Não mais guiado por anúncios, não mais precisando provar a si mesmo pelos itens que possuía. Não mais comprando para esquecer, mas começando a viver para lembrar. Cada item é uma decisão e também um espelho. Ele reflete o que você está buscando, os valores que você preza e até os medos que você está tentando esconder. Consumir com consciência não é privação, mas sim escolha. Escolher o que te serve em vez de te possuir. Escolher o que te faz sentir mais leve e não mais pesado cada vez que você olha para aquilo. Um dia, Sasaki parou diante de um item de que gostou muito, mas depois se virou e foi embora. Não por causa do dinheiro, mas porque ele sabia que já tinha o suficiente. Naquela tarde, ele passou o tempo lendo um livro, conversando com um amigo e preparando uma refeição simples. Nenhum item novo foi adicionado, mas em seu coração havia muito mais espaço para tranquilidade e leveza. Você já se perguntou, da última vez que você comprou algo, foi porque você realmente precisava, ou porque o que você precisava naquele momento era um abraço? 5. Seja grato pelo que você tem. Há manhãs em que você abre os olhos, a luz entra silenciosamente pela cortina, uma brisa suave roça a sua bochecha e o primeiro som que você ouve é o canto dos pássaros na varanda. Você respira fundo, sem pressa, sem correria. Você apenas observa silenciosamente tudo ao seu redor. A xícara familiar sobre a mesa, o livro que estava lendo na noite passada, o casaco quente que o acompanha há tantos anos. E de repente você percebe que tem mais do que jamais imaginou. Fumio Sasaki vivia cercado por inúmeros objetos, mas sempre se sentia carente. Até que ele começou a abrir mão das coisas. Menos posses, menos desejos, menos comparações. E foi quando ele deixou de possuir tanto que começou a ver com mais clareza. A ver o valor de cada pequeno item, de cada coisa simples e de cada momento que estava realmente acontecendo. Quanto menos eu tinha, mais consciente eu me tornava daquilo que eu realmente valorizava. Uma bela xícara de cerâmica para beber água todos os dias. Uma cadeira de madeira para se sentar e ler sob a luz do entardecer. Um casaco que serve bem não apenas para aquecer, mas também para guardar memórias. Todas essas coisas não precisavam ser novas, nem precisavam ser muitas. Elas só precisavam ser vistas com olhos de gratidão. E então ele percebeu que a gratidão não é apenas pelas coisas materiais, mas é um modo de vida. É a forma como você ouve um amigo desabafar sem se apressar em dar conselhos. É a forma como você se senta no meio de uma tarde chuvosa e não deseja que ela passe logo. É a forma como você come uma refeição bem devagar e agradece a quem a preparou, mesmo que seja um prato simples. A gratidão não acrescenta nada à vida, mas nos faz sentir completos com o que já temos. Viver com gratidão é parar de olhar para cima para se comparar e começar a olhar ao redor para compreender. É perceber que um amigo que está sempre disposto a me ouvir, uma manhã sem trânsito ou uma risada que surge sem motivo,
São todos presentes preciosos que muitas vezes ignoramos sem querer. Sasaki não pede que você escreva um diário de gratidão todos os dias. Ele apenas sugere que, às vezes, só precisamos parar por alguns segundos, olhar para um objeto, uma pessoa, um momento e sorrir para ele. Não nos faltam coisas pelas quais ser gratos. Apenas a nossa mente está sempre ocupada procurando por algo a seguir. E quem sabe, a felicidade que buscamos por todos esses anos ainda está sentada ali, muito silenciosa, naquela mesma xícara de chá que já esfriou sobre a mesa, bem na sua frente, neste exato momento. 6. Priorize experiências em vez de coisas materiais. Alguma vez, você já abriu uma caixa de presente antiga, sem conseguir se lembrar qual era o item dentro, mas lembrando-se claramente do momento em que o recebeu, do olhar de quem o deu e até mesmo da sua risada naquele instante? Fumio Sasaki possuía muitas coisas, bonitas, caras e convenientes. Mas então, sentado sozinho, em seu quarto lotado, ele ainda se sentia vazio. Esse vazio não era por falta de objetos, mas pela falta de coisas que não podem ser seguradas, mas que tocam o coração. Uma longa viagem, uma refeição aconchegante com alguém querido, ou a vez em que aprendeu algo novo. E ele começou a mudar de direção, de acumular para viver, de comprar para sentir. A felicidade não está nas coisas que você possui, mas nos momentos que você vive. Ele não se sentia mais animado ao adquirir um novo item. Em vez disso, seu coração batia mais rápido ao pisar em uma rua desconhecida. Ele não se preocupava mais em calcular quantas coisas possuía, mas começou a contar as vezes em que esteve verdadeiramente presente no momento. As experiências não precisam de espaço de armazenamento, não ocupam lugar no seu guarda-roupa. Elas permanecem na memória, iluminando silenciosamente um canto da sua alma, para todo o sempre. Sasaki compartilha que uma aula de preparação de café o deixou mais feliz do que qualquer cafeteira cara. Uma caminhada na floresta, quando ninguém dizia uma palavra, apenas ouvindo o farfalhar do vento, deixou uma impressão mais profunda do que qualquer bela foto nas redes sociais. As coisas materiais nós podemos possuir, mas as experiências verdadeiramente nos pertencem. Priorizar experiências é aprender a viver de forma mais leve e profunda. Em vez de comprar mais um item, escolher percorrer mais um caminho. Em vez de se exibir, escolher sentir. Esse estilo de vida pode não te destacar, mas te torna mais real. E então, você perceberá que o que você lembrará para sempre não é o item que comprou, mas a vez em que segurou a mão de alguém atravessando uma rua movimentada, a vez em que cantou baixinho uma melodia antiga no chuveiro, a vez em que se sentou em silêncio sob o beiral para observar a chuva cair por toda uma tarde. As experiências não enchem o guarda-roupa, mas enchem a alma. Viver é para ver, para tocar, para rir, para chorar e para contar histórias. Não é preciso ter muito, apenas que essas coisas sejam reais. E quem sabe, hoje mesmo, o que você precisa não é de um pedido prestes a ser entregue, mas de uma tarde vagando sem rumo, com um par de sapatos velhos, algumas moedas no bolso e uma estrada pela qual você nunca passou. 7. Quando um item pode fazer mais de uma coisa. Alguma vez você já se sentiu cansado só porque seu quarto tem coisas demais? Um espremedor de frutas que só é usado nas manhãs de domingo. Um par de sapatos caros, mas que não são confortáveis o suficiente para longas caminhadas. Uma bolsa pequena e bonita que só combina com uma única roupa. Uma roupa que, por sinal, não lhe serve mais. E então, você começa a se perguntar: eu estou usando os objetos ou estou sendo comandado por eles?
Fumio Sasaki viveu em um espaço assim, cheio de itens bonitos, mas com uma única função. Cada coisa servia a um propósito insignificante, fazendo com que ele se sentisse exausto toda vez que precisava encontrar algo. Até que ele percebeu um princípio fundamental. Cada item que vale a pena manter deve trabalhar para você e não o contrário. Ele começou a escolher menos, mas cada item mantido tinha que fazer mais de uma coisa. Um laptop que servia para escrever, assistir a filmes e se conectar com as pessoas. Algumas peças de roupa que podiam ser usadas para o trabalho, para o lazer e até mesmo em casa com conforto. Um par de sapatos que podia ser usado para longas caminhadas, mas ainda era elegante o suficiente para entrar em um café. Essa versatilidade não apenas economiza espaço, mas também alivia a sua mente. Porque, então, você não está mais gerenciando suas posses, mas verdadeiramente vivendo com elas. Quando os objetos se tornam simplificados, a mente também se torna espaçosa. Você não precisa mais quebrar a cabeça pensando no que vestir hoje, não precisa hesitar entre 3 tipos diferentes de panelas apenas para cozinhar uma sopa. E não precisa mais fazer as malas de forma complicada toda vez que viaja. E surpreendentemente, você se sente mais livre. Otimizar a versatilidade é aprender a olhar para os objetos com um olhar criativo. Um tapete pode ser usado para meditação, yoga ou simplesmente como um lugar para sentar e tomar chá. Um chale pode servir como um casaco leve ou como uma toalha para um piquenique. Sasaki não colecionava objetos. Ele colecionava possibilidades de uso. E toda vez que considerava um novo item, ele se perguntava: de quantas maneiras esta coisa pode me acompanhar na vida? Essa pergunta pode parecer prática, mas também é muito zen. Ela nos ensina a desacelerar, a sermos mais conscientes em cada escolha e a perceber que quanto menos coisas complicadas a vida tiver, mais fácil será respirar. Otimizar a versatilidade é também uma forma de simplificar as peças fragmentadas de nossas vidas, de reunir o que está disperso em um todo unificado. É viver com menos objetos, mas cada um com uma alma. Você já olhou ao redor do seu quarto e se perguntou: quantos itens estão realmente vivendo com você e quantos estão apenas parados ali, esperando silenciosamente para acumular poeira? 8. O minimalismo é uma jornada pessoal. Numa tarde, você se senta no meio do seu quarto familiar. Um raio de sol pálido cai sobre a mesa, inclinando-se sobre a xícara de porcelana ainda morna. Você olha ao redor e, embora ninguém diga uma palavra, seu coração pergunta baixinho: de quantas coisas eu realmente preciso para viver em paz? Fumio Sasaki também se perguntou a mesma coisa, quando ainda vivia em um pequeno apartamento cheio de itens que ele costumava pensar serem necessários. Mas ele percebeu que quanto mais possuía, mais distante se sentia de si mesmo. Não existe uma fórmula única para o estilo de vida minimalista. Não se trata de uma regra sobre ter 50 itens ou um guarda-roupa que segue uma paleta de cores pré-definida. O verdadeiro estilo de vida minimalista começa quando você ouve a si mesmo. O minimalismo não é se forçar a jogar coisas fora, mas ter a coragem de manter o que é verdadeiramente importante. Para Sasaki, pode ser um laptop compacto, alguns livros que ele realmente lê e um espaço arejado o suficiente para respirar fundo. Mas para você, pode ser completamente diferente. Talvez seja um canto da cozinha bem equipado para cozinhar para os entes queridos, um guarda-roupa um pouco colorido, mas que te faz feliz todas as manhãs, ou um violão velho que você ainda toca sempre que seu coração está pesado. E isso é o suficiente.
Porque o minimalismo não é sobre se tornar como outra pessoa, mas sobre voltar a ser quem você realmente é, a sua própria maneira. Sasaki não começou jogando coisas fora, ele começou com perguntas. Este item ainda me faz sentir leve? Sem ele, eu me sentiria carente, ou na verdade, mais livre. Você não precisa saber todas as respostas de antemão. Apenas comece pelo menor lugar, uma gaveta, um canto da parede ou uma bolsa que você não abre há meses. Gradualmente, você sentirá seu espaço de vida se expandir, sua mente se tornar mais clara. E no meio dessa simplicidade, algo profundo dentro de você começará a falar. O minimalismo é uma jornada de vida sem destino, apenas passos dados com uma consciência cada vez maior. Você vai mudar. O que você sente que precisa hoje pode não ser mais necessário no próximo ano. E tudo bem, porque essa flexibilidade também faz parte da liberdade. O minimalismo é uma arte de viver, que não segue nenhum molde, mas apenas o ritmo do seu próprio coração. Você pode viver com poucos objetos, mas viva com coisas que têm alma, com coisas que fazem você sentir que pode ser você mesmo, leve, autêntico e completo. E então, numa noite sem nada de especial, você se sentará no meio do espaço que você mesmo selecionou, em meio às coisas que você não precisa mais se esforçar para segurar, porque agora são elas que estão segurando você mais perto de si mesmo. 9. O minimalismo ajuda no desenvolvimento pessoal. Alguma vez você já se sentou no seu próprio quarto em meio a objetos familiares e percebeu que não estava verdadeiramente vivendo com eles? Nós passamos a vida inteira preenchendo o espaço ao nosso redor com coisas que pensamos precisar, mas no final ainda nos sentimos vazios. Falta clareza, falta paz, falta a nós mesmos. Fumio Sasaki também esteve lá, no meio de sua própria montanha de pertences. E quando começou a organizar, ele não estava apenas arrumando o quarto, mas também colocando em ordem uma mente confusa. Quando eliminamos o que não é necessário, também estamos libertando uma parte da nossa alma que estava sendo ocupada por essas coisas. O primeiro espaço vazio que ele criou não foi em seu apartamento, mas em seus próprios pensamentos. E a partir desse espaço, algo novo começou a brotar. O crescimento, não mais preocupado com itens sem sentido. Sasaki começou a ler mais, a escrever mais e o mais importante, a ouvir mais, Ele ouviu o mundo, ouviu os outros e ouviu a si mesmo. Ele percebeu que o aprendizado não está apenas nos livros, mas também na maneira como observamos os pequenos movimentos da vida. Uma xícara de chá preparada às pressas, uma respiração profunda durante o trabalho, uma manhã mais silenciosa que o normal. Essas coisas se tornaram a sala de aula do seu amadurecimento. Para Sasaki, o minimalismo não é apenas sobre ter menos, mas sobre se abrir. Abrir tempo para viver conscientemente. Abrir energia para nutrir o que é verdadeiramente importante. Abrir uma porta para se tornar uma versão melhor de si mesmo, da maneira mais natural possível. Quanto menos eu tinha, mais eu aprendia, porque comecei a ter espaço para as coisas que valiam a pena aprender. O estilo de vida minimalista lhe ensinou disciplina, ajudando-o a distinguir entre o que ele precisava e o que ele queria. Desde a escolha de uma camisa até a organização do tempo, cada decisão se tornou uma lição de consciência. Cada item que mantemos é um compromisso com nossos valores, nossas prioridades e a direção de nossas vidas. Quando sabemos o que deve ficar, também sabemos pelo que devemos viver. E então, ele percebeu que o desenvolvimento pessoal não vem de adicionar muitas coisas novas, mas da coragem de se livrar das coisas antigas que não servem mais.
um hábito arraigado, um relacionamento que se desvaneceu, um medo que insistimos em segurar. Quanto mais ele deixava ir, mais claramente ele se via. Ele não era mais puxado na direção das coisas que precisava ter, mas estava livre para caminhar em direção a uma vida que queria viver. Foi nesse momento que o minimalismo deixou de ser um estilo de vida e se tornou um caminho, um que nos leva para mais perto da nossa essência mais profunda. Porque, no final das contas, o minimalismo não nos ensina a ter pouco, mas a saber o que é suficiente. Suficiente para viver, para amar, para crescer. Suficiente para poder ficar parado em meio a um mundo que nunca para de se apressar. E talvez o dia em que terminarmos de arrumar o quarto em nossa mente seja também o dia em que começaremos a viver uma vida mais autêntica, livre, serena e profunda, como uma manhã sem pressa. 10. A prática da simplificação. Numa manhã calma e sem vento, você anda descalço no chão de madeira fresco. O quarto pode ainda estar um pouco bagunçado de ontem, mas um impulso suave surge, convidando-o a arrumar uma pequena gaveta. Apenas uma gaveta, não para organizar, mas para acalmar a sua mente. Fumio Sasaki também começou assim, não com grandes mudanças, mas com ações muito pequenas, repetidas todos os dias. O minimalismo não é uma decisão, é uma prática. Ele não limpou o quarto inteiro em um dia. Em vez disso, a cada dia, ele pegava um item e se perguntava: isso ainda é realmente necessário na minha vida? Gradualmente, o quarto se tornou mais espaçoso e a mente mais clara. Espaços vazios começaram a aparecer, o suficiente para a luz entrar. Desde manter a mesa de trabalho arrumada até o princípio de entra um, sai um, cada pequena ação se tornou uma prática de meditação. Não é preciso ser muito rigoroso, apenas consciente. Cada vez que você decide manter algo, é também uma vez que você diz a si mesmo: eu escolho manter este item porque ele realmente serve à minha vida. E não por medo da falta ou por ver que outras pessoas também o possuem. Praticar um estilo de vida simples é a nossa maneira de desacelerar em um mundo que se move rápido demais. É quando aprendemos a fazer perguntas antes de decidir comprar um item, ou a ficar em silêncio por 5 minutos antes de adicionar um novo item à nossa lista de tarefas. A mudança não acontece da noite para o dia. Mas então, um dia, você de repente perceberá: você tem comprado menos, vivido mais devagar e surpreendentemente se sente mais feliz. A prática do minimalismo é um processo de retorno, um retorno à plenitude dentro de si mesmo, ao ritmo de vida que você escolhe e não é imposto por ninguém. E é um espaço onde tudo o que está presente tem sua própria razão de ser. Sasaki chama isso de uma ordem silenciosa, onde cada item, cada hábito reflete quem você é, leve, autêntico e completo no presente. Você não precisa arrumar a casa inteira. Apenas comece com uma gaveta, um hábito, uma pequena decisão. E então, repita com paciência, da mesma forma que a respiração se repete regularmente, mantendo-nos silenciosamente vivos. O minimalismo pode ser uma filosofia, mas viver de forma minimalista é uma prática cheia de amor por si mesmo. E talvez, quando você tocar na simplicidade por tempo suficiente, perceberá que a vida, em sua essência, não precisa de muito para ser bela. Só precisa ser certa. Só precisa ser real e só precisa ser o suficiente para que você possa respirar fundo e sorrir para um dia que foi suficientemente tranquilo. E talvez, depois de passarmos pelas lições de Fumio Sasaki, todos nós percebemos uma coisa: a felicidade não está realmente nas coisas que tentamos adicionar, mas naquilo que corajosamente deixamos ir.
Não se trata de ter muito, mas de viver profundamente. É um quarto com poucas coisas, mas cheio de luz. Uma manhã silenciosa, mas cheia de vitalidade. É um momento muito comum quando você sente que pode ser você mesmo, sem precisar correr atrás ou provar nada a ninguém. E assim como Sasaki fez, você não precisa mudar tudo de uma vez. Esta jornada pode começar com uma pequena ação. Talvez dobrando uma camisa que você não usa mais, sentando-se em silêncio perto da janela por 5 minutos todas as manhãs. Ou simplesmente se perguntando: esta pessoa ou este hábito está me tornando mais leve ou mais pesado? Porque no final, o minimalismo não é sobre eliminação, mas sobre escolha. A escolha de manter o que te faz sentir completo e o que tem significado suficiente para realmente permanecer em sua vida. Se o que compartilhei hoje tocou você de alguma forma, espero que você se dê um momento de silêncio para refletir. E quando estiver pronto, por favor, dê mais um passo comigo nesta jornada de volta a si mesmo. Pressione o botão de inscrição para que possamos continuar a caminhar juntos nos próximos vídeos, onde aprenderemos não apenas a viver de forma simples, mas também a viver com mais consciência e plenitude a cada dia. E não hesite em compartilhar seus sentimentos na seção de comentários abaixo. Eu adoraria ouvir. Das 10 lições que acabamos de ver, qual delas mais te tocou e te fez querer começar a mudar hoje? Porque, afinal de contas, o minimalismo não é uma tendência, mas uma jornada. Uma jornada onde podemos caminhar juntos, cada um no seu próprio ritmo, mas todos na mesma direção, em direção à paz.